Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. E você que está no YouTube com a gente já viu Vilmara Fernandes do nosso lado aqui no estúdio da CBN. Vilmara, bom dia. Bom dia aí para os nossos ouvintes. Bom, a gente volta a falar sobre aquele caso da 7ª Promotoria Criminal da Serra, né, que estava com uma demora muito grande nos processos, né, de alguns processos que estavam lá. Vale dar uma... liberadas, né? Foram soltas por conta disso. Vamos dar só uma lembradinha rapidinha nisso aí. Essa é como você falou, a 7ª Promotoria Criminal da Serra. A gente falou aqui várias vezes, né? Pelo menos de 2 casos emblemáticos. Um deles foi essa da liberação de 6 traficantes, 6 criminosos perigosos de uma quadrilha na Serra. O que aconteceu? Esses criminosos foram presos pela polícia numa operação. E aí tem todo o trâmite, né? Porque eles foram acusados de homicídio. Então o processo estava tramitando numa vara de júri, né? Popular, a 3ª Vara Criminal da Serra. E aí eles estavam detidos. E o processo de presos, quando o processo envolve pessoas que estão detidas, presas, ele tem que caminhar mais rapidamente, né? Sim. Porque você tem que decidir se a pessoa vai ser condenada ou não. Você não pode demorar muito. Nesse caso, as manifestações do Ministério Público dentro do processo, elas estavam demorando muito. E aí houve informações da própria juíza notificando o Ministério Público de que estava demorando, tinha que se manifestar. Só nesse processo tem um momento que ela faz 5 comunicações dizendo que estava demorando. E teve uma situação que ficou mais de 1 ano sem apresentar, e são momentos importantes para que o processo caminhe. Com base nisso... Essa brecha, né? Aí os advogados recorreram ao Tribunal de Justiça informando sobre essa demora, essa inércia, né? Que é chamada de inércia. E aí o Tribunal de Justiça mandou liberar os 6 traficantes. Esse é um caso que foi, né, nós estamos falando de uma quadrilha aí que é considerada, e deu muito trabalho para a polícia prender, e aconteceu isso. O outro caso também tinha acontecido alguns dias antes, que tratava-se aí de um caso de um acidente envolvendo 4 jovens, dos quais 2 morreram. Sim. E os outros ficaram feridos. Então também é um processo de júri, e estava no momento da manifestação do Ministério Público para o juiz decidir se aceitava ou não a denúncia, né? O Ministério Público precisa apresentar a denúncia e o juiz se manifestar se aceita ou não, o que torna aquelas pessoas réus, né? E aí novamente constatou-se que estava demorando muito, e aí o advogado fez uma ação, né, que é semelhante, para substituir a denúncia do Ministério Público. O advogado de defesa das jovens. Ele chama assistente de acusação, né, que ele trabalha ao lado dos promotores, né, para fazer o acompanhamento do processo, representando a família das vítimas. Diante dessa demora, o advogado foi lá, fez a ação, entregou para o juiz e justificou, dizendo que como o Ministério Público estava demorando, então ele fez a ação e o juiz aceitou a ação como denúncia fosse, né? Como o promotor fez o papel o advogado fez o papel do promotor ali e aceitou. Então é essa promotoria que nós estamos nos referindo. A gente chegou aqui a informar, inclusive, que o próprio Ministério Público tinha designado 8 promotores para fazer uma espécie de força-tarefa lá, porque por conta dessa ausência de manifestação, os processos foram se acumulando, se avolumando, né? E aí isso nós estamos falando de uma vara de homicídio, né? Então isso é um problema grave, né? Sério. Então eles fizeram lá uma força-tarefa, e agora a novidade que nós trouxemos é que essa 7ª Promotoria Criminal da Serra, que, né, citamos esses casos que está envolvido, ela foi alvo aí de uma fiscalização extraordinária, onde foram coletadas as provas, né? E outra coisa importante também é que desde a última segunda-feira a Corregedoria do Ministério Público está ouvindo promotores e outras testemunhas, né, de todos esses casos, né, dentro aí de um procedimento investigativo, né? Essas informações que eu acabei de falar, né, que é
a fiscalização e o fato de que pessoas estão sendo ouvidas sobre esse caso, foi confirmado aí pela Corregedoria Geral do Ministério Público, né? E eles não quiseram dar mais detalhes, né? Porque informaram que esses procedimentos aí disciplinares, né, que envolvem os servidores deles, tramitam sob sigilo. E aí, assim, a gente tem uma informação. No caso desse dos traficantes, que eu citei aqui, que a Justiça informou que comunicou 5 vezes, porque quando ocorre essa demora, o juiz comunica, e ela manda um comunicado para o chefe do MP, que é o Procurador-Geral de Justiça, né, o doutor Francisco Berdeal. Nos 2 casos isso aconteceu, o juiz informou várias vezes. A gente sabe que não foram só nesses 2 casos, esse é o que a gente conseguiu ter acesso e relatar, mas que também aconteceu. Nos 2 casos, o juiz fez várias informações e o chefe do MP, em entrevista para a TV Gazeta, ele negou, disse que desconhecia essa situação, afirmando que não tinha recebido nenhuma comunicação. E que eles tinham feito até um levantamento também, né? E que não tinham constatado nenhum atraso. Exatamente, que ele não tinha constatado nada, que eles não tinham nenhuma informação anterior e por isso ele não tomou nenhuma providência. Ontem, né, eu fui apurar essa informação e aí o relato que nos foi feito, a coluna, é de que as comunicações que eram do juiz da 3ª Vara Criminal, elas foram feitas e encaminhadas para o Ministério Público, ou seja, elas são encaminhadas para a promotoria, para a chefia da Promotoria Criminal da Serra, né? Então o juiz encaminhou para essa chefia da promotoria por meio eletrônico, até porque agora tudo é feito por meio eletrônico, os processos tramitam dessa forma. Então é feito por meio eletrônico, a informação que nós recebemos é que ela fez essa comunicação por meio eletrônico, encaminhada para a chefia da promotoria criminal, e caberia a promotoria criminal fazer a distribuição das informações que recebe, inclusive encaminhá-las para o chefe do MP. E que a gente recebeu a informação também de que a pessoa que ocupa a função de chefia da promotoria criminal é a mesma que ocupa a 7ª Promotoria Criminal. E a suspeita é de que as comunicações não foram enviadas para a chefia do Ministério Público. Elas ficaram retidas lá mesmo na Serra. E não foram adiante como deveriam ser. Isso. Aí, por isso que talvez se confirme a informação dele de que desconhecia as informações. Ele desconhecia porque nada chegou para ele, alegou que parou antes. Porque ficou retido lá. Então, isso também tem que ser parte aí das investigações. Como a gente já falou, desde o dia 29, né? Tem 8 promotores fazendo o levantamento para dar andamento nesses processos, entendeu? O Ministério Público informou também para a gente que tem uma espécie de caminho aí para apuração dessas informações relativas a procedimentos que envolvem servidores, que é o caso de uma promotoria, né? Ele falou que inicialmente pode ser instaurado um chamado procedimento de averiguação preliminar, chamado PAP, uma sindicância, ambos têm duração aí máxima de 120 dias, mas pode ser até concluído antes. E quando há indícios de que ocorreu alguma infração disciplinar, né, se for constatado com as provas, eles podem instaurar um procedimento administrativo disciplinar, o famoso PAD, que a gente fala em tantas circunstâncias aqui. E, segundo o MP, é um processo que garante a produção de provas, né, permite a defesa da pessoa que pode vir a ser acusada nesse PAD, né, tanto pessoalmente ou por intermédio aí da Subprocuradoria, mas a pessoa tem condições de falar, né? É feito um procedimento aí e é criada uma comissão para avaliar tudo isso. E no final o procedimento é encaminhado para o Procurador-Geral de Justiça, né? Para que ele tome as providências, né? E o que pode ser o resultado nisso? Arquivamento, se não constatar absolutamente nada, ou aplicação de sanções disciplinares que variam de advertência, censura, suspensão, disponibilidade punitiva e até demissão, dependendo aí da gravidade do fato. A gente continua acompanhando com a sua ajuda. Com certeza. Obrigada, Vilmara. Bom dia a todos. Bom dia a todos, até quarta-feira.